Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você que é estudante, com o intuito de te auxiliar, nos seus estudos. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de Geografia. Estamos falando muito ultimamente sobre indústria, industrialização, processo de industrialização no Brasil. E hoje, ainda nesse assunto, nós vamos ver como as indústrias brasileiras elas estão distribuídas, no nosso espaço geográfico. Tá? Então, para se estabelecer uma empresa em um país, em uma região, seja ela nacional, estatal ou multinacional, uma das alternativas que ela encontra para superar a concorrência e garantir lucros é a questão da descentralização industrial. Tá? Então ela não pode ficar numa região central. Ela tem que ficar numa região afastada, dos grandes centros, e tem que ficar próxima da sua matéria-prima principal. Então elas buscam mão de obra e mão de obra barata, e os impostos são mais baratos também nessas regiões alvo. Isso tem gerado uma reorganização de todo o espaço industrial, principalmente no Brasil, que é um país subdesenvolvido, que ainda tenta a questão a questão de ser um país emergente, mas ainda nos classificamos como subdesenvolvidos. Dificilmente vamos conseguir emergir como um país desenvolvido, mas com as políticas e as organizações da forma que são feitas, dificilmente isso vai acontecer. Digo isso em referência às aulas passadas, E se você quiser passar na nossa playlist para uma revisão e entender mais ou menos como os formadores de opinião e os burocratas, do nosso país, eles pensam e organizam o nosso PIB. Para entender essa distribuição espacial das indústrias no Brasil, é preciso considerar, além da história da industrialização brasileira, 5 fatores, que são fatores condicionais, que geralmente são levados em consideração no momento da implantação de qualquer unidade fábrica, que é a questão da matéria-prima, transporte, energia, mão de obra e se aquele produto que vai ser produzido ele tem um mercado, se ele vai ter pessoas para comprar. Então, na aula de hoje, nós vamos focar a matéria-prima e nas aulas seguintes nós vamos desmembrar os outros itens. Tá? As indústrias que geralmente dependem mais de matéria-prima são as indústrias de base, sobretudo as de beneficiamento e transformação de minério, e por isso é comum a sua instalação nas proximidades das próprias províncias mineralógicas. O quadrilátero ferrífero é a região delimitada pelos municípios mineiros de Congonhas, Belo Horizonte, Santa Bárbara e Mariana. A estrutura geológica dessa região é formada por rochas do período pré-cambriano, que foram rochas formadas há 4 bilhões de anos, e por isso essa região concentra vasta reserva de minério de ferro e manganês, além de quantidades menores de nióbio, ouro, alumínio. O ferro da extraído ele tem dois destinos. A produção da Vale do Rio Doce, estatal privatizada em 97, ela é vendida ao mercado externo. O minério de ferro da Vale do Rio Paraopeba é dirigido ao mercado interno e destina-se, dentro do mercado interno, às metalúrgicas e às siderurgias, tanto aquelas situadas no chamado Vale do Aço, como a Usiminas, a Açuminas e a Manesman, quanto as localizadas nos outros estados, como a Cociba, em Cubatão, e a CSN, em Volta Redonda. O manganês extraído do quadrilátero ferrífero atende exclusivamente ao mercado interno, composto em grande parte pelas siderurgias e metalurgias que já foram mencionadas. A Serra do Navio é uma região
que possuía vasta reserva de manganês, possuía porque essa exploração, essa extração desse minério nessa região, ela já foi concluída após a intensa exploração feita por um consórcio liderado pela companhia norte-americana Bethlehem Steel. Atualmente o local de onde o minério era extraído é uma região desolada, semelhando-se a uma paisagem lunar poluída com altos teores de arsênio. E o arsênio é um elemento tóxico gerado como subproduto da exploração do manganês. Então vem uma multinacional para cá, explora nossos recursos, ganha dinheiro com os nossos recursos e deixa aqui só a destruição. São casos a se pensar, né? O Vale do Aço, que corresponde ao estado de Minas Gerais, e o estado de Minas é muito vinculado à produção do ferro e aço no Brasil, e além do quadrilátero ferrífero, é possível detectar a existência do Vale do Aço, que é uma região integrada por cidades como Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo, João Monlevade, Governador Valadares. E algumas dessas cidades já estão conturbadas, e o fator principal desse desenvolvimento é a presença de inúmeras siderurgias que atraem milhares de trabalhadores para a região. E nessa parcela do território brasileiro, conhecido como o Alto Vale do Rio Doce, localiza-se um importante entroncamento ferroviário especializado no transporte de minério, que é a Ferrovia Vitória-Minas, e essa ferrovia ela liga essas regiões mineiras ao Porto Capixaba de Tubarão, em Vitória, e essa ferrovia também é controlada pela Vale do Rio Doce. Esse complexo é um típico exemplo da alteração do espaço pela atividade industrial. O maciço de Urucum é um afloramento cristalino situado no Pantanal Mato-Grossense e é uma região rica em manganês. As grandes distâncias que separam dos maiores centros industriais brasileiros é o fator principal para o destino desse minério, ou a produção desse minério, a extração desse minério, que é a Argentina. Por conta da distância, isso ia encarecer, né, essa matéria-prima, então mandar para a Argentina chega a ser mais viável economicamente. Então esse manganês ele chega à Argentina após ser transportado pela calha dos rios Paraguai e Paraná. Na Serra dos Carajás, situado no sul do Pará, lá tem a maior jazida conhecida de minério de ferro, e é um minério de alta qualidade, e é único desse tipo no mundo. Abriga ainda grandes depósitos de ouro, cobre, alumínio, entre outros minérios. Então, a exploração comercial da Serra dos Carajás começou no início da década de 90. Os direitos de exploração pertencem à CVRD, que exporta quase toda a sua produção para o Japão. A distância entre as jazidas e o litoral é vencida graças à construção da Estrada de Ferro dos Carajás, também controlada pela Companhia Vale do Rio Doce. Outras obras de infraestrutura foram necessárias para tornar viável a exploração em Carajás, especialmente a usina hidrelétrica de Tucuruí, construída no rio Tocantins, e o porto de Itaqui, instalado em São Luís, no Maranhão. Só que é necessário destacar que os baixos preços do minério de ferro no mercado internacional lançam grande dúvida sobre os benefícios trazidos pela exploração nessa região. As dívidas contraídas, né, para viabilizar comercialmente esse complexo extrativista talvez não possam ser pagas pelos recursos auríferos com a venda desse minério. Né? Então a destruição do meio ambiente, ela, no fim das contas, a sua exploração comercial ela não compensa, dado o baixo preço de compra desse minério. Baixa seu preço para tornar o mercado competitivo e as regiões devastadas, né, elas são negligenciadas. O Vale do Rio Trombetas, na região do Oriximiná, às margens do Rio Trombetas, encontra-se uma das maiores jazidas de bauxita do Brasil,
e sua produção é escoada por barcaças até as proximidades da capital paraense, que é a Belém, onde grandes grupos econômicos participam do projeto de beneficiamento desse produto, e esse projeto ele beneficia a bauxita, transformando-a em alumina, e a alumina é a matéria-prima para a fabricação do alumínio. Tá? Então essa aula ela fica por aqui e só foi para mostrar a questão das matérias-primas que são a justificativa para que essas indústrias, para que essas indústrias de base, elas estejam espalhadas, né, pelo nosso Brasil, principalmente no meio da nossa vegetação. E tratando-se de estatais, tratando-se de multinacionais, aí entra toda a questão de meio ambiente e tal, qualidade de vida para gerações futuras. E no fim das contas, quando tudo isso acabar, como foi a questão da Serra do Navio, né, que se extraiu todo o manganês da região, e a empresa que fazia essa extração ela foi embora e ficou só o terreno devastado. Então, muito provavelmente isso vai acontecer com todas as outras regiões que foram citadas aqui, tá? E tudo isso passa desapercebido da população. É triste dizer, mas a falta de esclarecimento da população permite que os formadores de opinião, né, deputados, senadores, economistas, empreiteiros, eles acabem se beneficiando dos nossos recursos. Esses recursos eles não são repassados para nós, população, e vamos herdar, né, daqui a alguns anos, só devastação e péssima qualidade de vida, que já não há muito de qualidade de vida para a população, então a tendência é piorar. E quando se perguntar para onde foi todo o dinheiro da exploração dessas regiões, eu acho que a resposta será os bancos da Suíça ou algum paraíso fiscal desse aí, onde um deputado ou um senador desse ele tenha conta. Turma, são essas aulas de geografia. O sentimento que se dá no final de cada aula dessa é de tristeza. Mas é isso mesmo, contamos com vocês, futura geração, né? Para tentar melhorar isso daí. Turma, fiquem todos bem, conto com o seu like, né? Não posso esquecer de pedir o seu like, a sua inscrição, seus comentários. Fiquem todos bem, até uma próxima.